Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia do desafio Como Fazer 15 mil reais em menos de 30 dias. Eu estou muito animado para compartilhar todas as informações aqui com você. E antes que você imagine que isso pode ser muito fantasioso, uma oferta meio, mas como assim? Eu não conheci nada, como é que eu vou fazer 15 mil reais? 15 mil reais é muita grana. Se a gente parar para analisar, cara, 3% da população brasileira ganha mais do que 15 mil. Ou seja, você com 15 mil reais, você está entre 3% da população, cara. Você ganha mais do que 97%. Basicamente, todo mundo. A gente vai dizer que dificilmente você tem alguém no teu ciclo social que ganha mais do que 15 mil reais. E você vai aprender como fazer isso aqui nesse desafio. Deixa eu me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Bruno Medeiros e eu falo com vocês diretamente aqui da Tailândia, que é a capital mundial do SEO. SEO são técnicas de otimização de blogs para os mecanismos de buscas, basicamente o Google. Então todos os grandes players do mundo se mudam para cá para poder estar conectado com todos os outros, né? Fazer network, desenvolver negócios, desenvolver ferramentas, criar soluções e ditar as tendências de SEO a nível mundial. Então tudo basicamente que existe dentro do mundo de SEO sai daqui. Todas as grandes empresas saem daqui, todas as grandes soluções saem daqui, as ferramentas, os conteúdos, as metodologias, tudo sai daqui, beleza? Então, como que é possível a gente conseguir fazer 15 mil reais? O segredo para que eu consiga fazer isso com SEO está em uma única palavra: domínios inspirados. Domínios inspirados é o grande hack, o grande atalho que a gente vai utilizar para conseguir essa façanha. Se você não sabe o que são domínios inspirados são basicamente domínios que já têm muita autoridade e estão disponíveis para compra. Você consegue comprar um domínio inspirado pelo mesmo preço que você compra um domínio novo, mas tem um diferencial: o domínio inspirado. Ele pode te economizar até 10 anos. Deixa eu te contar como começou tudo isso e como que eu desenvolvi a metodologia que eu vou te explicar e como que eu fiz mais de 100 mil reais em 90 dias utilizando a mesma estratégia que eu vou te ensinar. Em 2012 e 2013, eu tive um projeto, peguei um projeto para poder trabalhar. Eu era consultor nessa época. Por muitos anos eu fui consultor, atendi centenas de negócios. Inclusive fui top 1, top 2 e top 3 consultor SEO do Google por muitos anos. Isso foi um dos grandes projetos que eu desenvolvi ao longo da minha jornada de mais de 16 anos trabalhando dentro do mercado de search. Mas em 2012 eu tive um desafio muito grande. Eu precisava gerar resultados muito rápidos para o cliente, porque a pressão era muito grande e eu precisava de entregar aquilo dali para ele. E ele me cobrava, eu não conseguia gerar resultado de maneira alguma. Tudo que eu fazia não dava certo. Eu tentava posicionar, não conseguia. Já lia fórum, blogs, tudo que você imaginar eu fiz. Eu via vídeos, comprei cursos, tudo, absolutamente tudo, e nada funcionava. Por quê? Porque eu precisava gerar resultado rápido. E nenhuma das estratégias que eu encontrava, elas conseguiam me mostrar um caminho para que eu conseguisse ter resultado rápido. Foi então que depois de muito tempo, depois de muita pressão, depois de eu estar quase desistindo, de eu ter recebido o ultimato, falar: cara, olha, se você não conseguir gerar resultado agora esse mês, a gente simplesmente vai ter que encerrar seu trabalho. E eu precisava muito desse dinheiro. Esse dinheiro era o que me sustentava na época e eu não podia ir de maneira alguma. Foi então que, pesquisando em um fórum gringo em 2012, meados de 2012 para 2013, eu ouvi falar pela primeira vez de domínios inspirados. E eu vi que existiam algumas pessoas, muito poucas pessoas falavam sobre isso, mas tinha uma certa comunidade que estava explorando isso muito a fundo, que estavam trabalhando com esse tipo de domínio e estavam mostrando os resultados que eram completamente absurdos. Sites que eram criados em um dia, em 2, 3 dias já tinha 40, 50 mil de tráfego. Eu não conseguia entender como que isso funcionava. E até que então, depois de muita luta e muita pesquisa, eu consegui descobrir como comprar domínios inspirados. E foi então, na minha cabeça, tudo tinha mudado e eu comecei a criar todos os projetos em cima desses domínios, imaginando que eu teria também 40, 50, 100 mil de tráfego e resolveria meu problema. Quando eu descobri isso, eu simplesmente cheguei para o meu patrão na época, para esse cliente, e falei: cara, pode ficar tranquilo que eu garanto que nos próximos 30 dias a gente vai dobrar o tráfego e vai resolver esse problema. E estava muito confiante com isso. Todos os dias eu via lá no fórum, acompanhando, comecei a comentar no fórum, conversando com algumas pessoas e todo mundo falando: não, tá bem, tá tudo certo e tal, é isso mesmo, os domínios inspirados é muito bom. Mas o que acontece é que passaram 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias e nada dos resultados virem. Então eu comecei a questionar, eu comecei a desacreditar nisso. Eu recebi uma pressão muito forte. Esse contrato, ele estava muito prestes a ser encerrado. Basicamente, eu pedi para poder trabalhar de graça. Eu falei: não, cara, você não precisa me pagar, mas eu vou gerar resultado, porque virou uma questão pessoal para mim. E nem com domínios inspirados estava funcionando, não conseguia fazer. Então eu comecei a acreditar que isso era mentira, comecei a procurar outras maneiras de conseguir gerar resultado rápido, que era o que eu precisava. Pesquisando, até que eu consegui encontrar um perfil
dentro de um fórum que eu participava, e esse cara falou assim, cara, o problema não é domínios expirados, o problema é onde você compra os domínios expirados. Os domínios expirados, eles funcionam, mas depende de onde você compra. E foi então que eu falei assim, mas como assim depende de onde eu compro? Eu só conhecia um site para comprar naquela época, que era um site muito popular, que até hoje ele tá no ar, que é o expiringdomains.net. E eu falei, cara, como assim, mano? Você vai lá no site e compra. E ele me explicou que aquele site ali, ele nada mais é do que um repositório. Ele não é todo o universo de domínios expirados. Ali são os piores domínios, o resto dos domínios vão para ali. Os bons domínios, eles ficam com os players que sabem fazer o garimpo. Eu falei, pá, que garimpo? O que é isso? Então, esse cara, ele me explicou como que eu fazia o garimpo, como eu garimpava, porque ali no Expired Domains, todos aqueles domínios que vão para ali, eles são domínios que já passaram por um filtro. Alguém já pegou esses domínios, já analisou, os bons eles já tiraram, e aquilo dali é só o que sobrou. Então eu falei, agora faz sentido, por isso que eu não consigo ter resultados, porque os meus domínios não são bons o suficiente. Então eu preciso de aprender a fazer o garimpo. Só que essa informação para fazer o garimpo, cara, é uma informação extremamente restrita, extremamente difícil de conseguir. Por quê? Imagina que você tem uma mina de ouro. Você vai explicar para os outros onde que essa mina tá, para mais pessoas irem lá garimpar e pegar todo o ouro que você pegaria sozinho? Então, por esse motivo, as pessoas simplesmente não revelam como que faz esse garimpo, como que ele consegue ter acesso a bons domínios. Essa é a mentalidade, é assim que funciona dentro desse mercado. Então, eu levei muito tempo até conseguir entender, a desenvolver técnicas onde eu pudesse encontrar através do garimpo domínios expirados que funcionassem. Então, depois de ter comprado mais uns 10 ou 15 domínios completamente sem sucesso, eu tive um domínio que deu muito certo. Esse domínio, ele conseguiu bater 40 mil de tráfego, tipo, de uma semana para outra, sem eu ter que fazer nada. E por que esses domínios eles funcionam tanto? Porque quando você pega um domínio expirado, ele herda todo o histórico do antigo dono. Isso é um processo, deixar bem claro, que é um processo completamente legal. Não tem nada de ilegal nisso. É um processo 100% ético dentro da lei. Todas as vezes que você compra um domínio, você tem que renovar ele anualmente. Se você não renovar, ele volta para pool. Pool é o nome do lugar que se dá para os domínios que estão disponíveis. Então, se existe um restaurante aqui hoje, e esse restaurante, ele faliu, fechou as portas, depois de 5 anos de ter o site no ar, todo o histórico dele continua junto ao Google. Todos os sites que apontaram para ele, que geraram autoridade para ele, eles continuam no ar, eles continuam lá. Então, quer dizer que se eu comprar esse site desse restaurante, automaticamente o que vai acontecer é, eu vou começar com muita autoridade, eu vou começar com todo esse histórico, eu vou começar com toda essa força que o Google já tinha dado para esse site anteriormente. Então, a partir daí, as coisas começam a andar de forma mais rápida. A grande vantagem do domínio expirado é que você, diferente de um domínio comum, você não passa pelo período da sandbox. O que é a sandbox? Todos os sites novos, sites e blogs novos, eles passam por um período que dura de 12 a 18 semanas. Em alguns casos, até 6 meses e 1 ano. E durante esse período, esse site, ele não pega nenhum posicionamento, ele não gera nenhum tipo de tráfego. Por quê? O Google simplesmente não confia em você. Essa atualização ela foi implementada cerca de 8 anos atrás, porque antes disso, todos os profissionais de SEO, todos não, né? Mas muitos profissionais de SEO usavam isso para o mal, porque ele tinha a habilidade de posicionar sites rápido, então eu crio um site, eu posiciono, só que era um site scam, um site fake, um site que tinha produtos que não ia ser entregues nunca. Então o usuário acessava o Google, entrava nesse site, comprava, o produto não chegava e ele culpava o Google por isso. Então, para evitar esse problema, o Google criou esse mecanismo de defesa, que chama Google Sandbox. Então todos os sites novos, eles vão passar por esse período, que é o período da sandbox, ele não vai pegar posicionamento. Então, se você tem um blog e um site e não está recebendo tráfego, você tem ele, sei lá, 1 mês, 2 meses e não está recebendo tráfego, 3 meses, 4 meses, fica tranquilo, não tem nada de errado contigo. É porque simplesmente você está no Google Sandbox e com isso você não vai conseguir gerar tráfego, não importa o quanto de conteúdo que você coloque. Você pode colocar sem conteúdo, você pode fazer o que você quiser, ele não vai posicionar e não vai gerar tráfego, você não vai ganhar dinheiro com ele, porque você está no período de teste do Google. É como se você estivesse num namoro, imagina. Você foi lá, conheceu, tá naquele período ali, tá no período probatório, que você vai, né? Você sabe sabe o que eu tô falando, né? Aquele esquema que funciona início de namoro, você não tem confiança com a pessoa não confia em você, tá ali, vocês estão se conhecendo. Esse é o processo que tá acontecendo com o Google. Você tá conhecendo, ele não tem como chegar e te posicionar, ele te mandar tráfego. Como é que ele vai mandar o usuário dele para você se ele não te conhece? Então, com os domínios expirados, você pula toda essa etapa, porque você já vai vir como? Hook, já forte, já com autoridade, com confiança, né? Que já herdou
do seu antigo dono. E também até com conteúdo é possível, tá? Então, os domínios inspirados eles são os verdadeiros atalhos para que você consiga gerar resultados rápidos. Se você quiser resultado rápido, domínios inspirados. Não existe uma maneira de você gerar resultado rápido sem ser com domínios inspirados. E nessa série aqui eu vou te mostrar exatamente como que eu utilizei os domínios inspirados para fazer mais de 100 mil reais em 90 dias. E você também vai poder replicar essa mesma estratégia. Amanhã, no próximo vídeo, eu vou te ensinar como você vai fazer o garimpo. Sim, eu vou te ensinar. Mas Bruno, você disse que o garimpo ninguém ensina e tal. Sim, mas eu vou ensinar e eu tenho um motivo para poder fazer isso. Eu tô aqui na Tailândia desde 2019, tem 5 anos que eu tô aqui na Tailândia. E o mercado brasileiro, ele tá aqui e o mercado americano aqui. São anos-luz de diferença. Então, a minha ideia é democratizar a informação para o Brasil. Eu quero entregar isso tudo de graça. Eu quero que as pessoas no Brasil comecem a trabalhar com SEO no nível da gringa, para que um dia a gente consiga passar a comunidade americana. Esse é o meu objetivo. A gente ter uma comunidade no Brasil que seja tão forte quanto a comunidade que existe hoje na gringa. A comunidade da gringa movimenta bilhões e isso eu tenho certeza absoluta que o Brasil, como o segundo país que mais acessa o Google no mundo, perdendo só para os Estados Unidos, estando na frente até da Índia, eu tenho certeza que a gente tem potencial para fazer isso e mudar a vida de muitas pessoas que estão tentando trabalhar com a internet, trabalhar com blogs e entrar de vez nesse mundo do SEO. Então amanhã eu vou te ensinar como você vai encontrar dezenas e centenas de domínios inspirados para você conseguir gerar resultados em tempo recorde dentro dos seus projetos. Não perca amanhã para você poder entender como é que faz isso. Um forte abraço e eu te espero amanhã.